1º de novembro de 2024, sexta-feira da 30ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, vos saúdo com a paz de Jesus. Que alegria nos encontrarmos nesta manhã desta sexta-feira. Sextou! Louvado seja Deus! Sextou com S de santidade. Hoje a igreja em todo o mundo celebra a solenidade de todos os santos. Minha gente, como é um dia de preceito e no Brasil não é feriado, a Igreja do Brasil tem a permissão da Santa Sé de transferir o dia de hoje, que é dia de Todos os Santos, para o domingo seguinte. Então nós celebraremos essa solenidade que está sendo celebrada em todo o mundo hoje. Nós celebraremos, nós aqui do Brasil, nesse domingo próximo. Então, minha gente, hoje, aqui no Brasil, nós estamos celebrando um dia comum, um dia ferial, já que vamos celebrar Todos os Santos no domingo seguinte, como eu acabei de dizer. Sexta-feira da 30ª semana do Tempo Comum. Por isso, nós vamos continuar refletindo a primeira leitura que a igreja nos propõe nesse dia corrente. É o início da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículos do 1 ao 11. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os seus bispos e diáconos, graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Sempre em todas as minhas orações rezo por vós, com alegria, por causa da vossa comunhão conosco, na divulgação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Tenho a certeza de que aquele que começou em vós uma boa obra há de levá-la à perfeição até ao dia de Cristo Jesus. É justo que eu pense assim a respeito de vós todos, pois a todos trago no coração, porque, tanto na minha prisão como na defesa e na confirmação do Evangelho, participais na graça que me foi dada. Deus é testemunha de que tenho saudade de todos vós, com a ternura de Cristo Jesus. E isto eu peço a Deus, que o vosso amor cresça sempre mais em todo conhecimento e experiência, para discernirdes o que é o melhor, e assim ficareis puros e sem defeitos para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça que nos vem por Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Queridos, ontem nós encerramos, em comunhão com a igreja, a reflexão da liturgia diária, a carta aos Efésios, e hoje nós iniciamos a carta aos Filipenses. Uma coisa interessante, né? Os estudiosos vão dizer, nós percebemos aqui no texto, pelo próprio dizer, né? Que Paulo diz estar preso, e os estudiosos vão refletir, será que é a última prisão de Paulo, a prisão derradeira, que ele foi preso em Roma e morreu em Roma? Ou será que se trata de algumas das prisões antecedentes? E nós percebemos que, para que vai se constatar no texto, que as pessoas enviam ajuda a Paulo, né? Então, a distância de Roma para Filipos é uma distância muito grande. Então, alguns estudiosos vão dizer, é impossível que essa comunicação aconteça numa distância tão grande,
naquela época bíblica que não tinha grandes meios de transportes, né, e de comunicação. Então é provável que Paulo esteja preso não na sua derradeira prisão, mas em algumas das outras em que ele foi preso antes de iminentemente estar próximo da morte, né? Provavelmente deve estar em Éfeso preso, né? E assim, meus queridos, ele escreve para a comunidade de Filipos. A comunidade de Filipos, nós percebemos o teor do texto, é uma comunidade muito querida por ele. Por quê? Porque não dá trabalho, né? Eu começo aqui dizendo a vocês, né, como sacerdote, nessa sexta-feira, é tão gostoso quando você vê um trabalho que você dá o pontapé inicial. Por quê? Porque nós, sacerdotes, nós pastores, nós não fazemos nada sozinhos, minha gente. Se não tiver os leigos, que constituem os membros do corpo de Cristo, a fazer, a igreja não caminha, né? Tem muita gente por aí que ainda pensa que igreja são os padres. Os padres sem vocês, leigos, não fazem nada, não são nada. Né? É claro que a pessoa do sacerdote é uma pessoa especial no meio do povo. Por quê? Porque é a presença de Cristo cabeça em meio a Cristo corpo, que é a assembleia, são os leigos. Então a presença do sacerdote deve ser valorizada. Um sacerdote, por mais que você não goste dele, você deve ter um zelo, um respeito, um carinho, uma admiração, né? Mesmo que a pessoa daquele homem não mereça, mas pelo menos por aquilo que ele traz na alma dele, que é o sacerdócio de Cristo, né? Só que o sacerdote sem os leigos não fazem nada, né? E Paulo aqui, ele manifesta como apóstolo, como pastor, a alegria de ver a comunidade caminhando bem. Eu vou dizer uma coisa a vocês, né? Não tem nada mais gostoso, eu comecei dizendo e parei, né? De você perceber que você iniciou um trabalho e a comunidade abraçou o seu trabalho e todos estão se empenhando, cada um naquilo que traz como dom, cada um de um jeito, mas todos estão se empenhando para a mesma finalidade, ver o trabalho ser concluído com bom êxito e ver a igreja crescer. É muito gostoso você ver acontecer isso no seio da comunidade. E agora, por outro lado, minha gente, né? Pelo contrário, também é muito triste para nós padres você vê que um trabalho que você começou até tá caminhando, só que você vê no meio do caminho pessoas competindo, às vezes não competindo nem fazer o trabalho, mas competindo afeto, né? Competindo afeto do padre, competindo, o padre só olha para essa pessoa, o padre só tá com essa pessoa, o padre não sei o quê. Olha, minha gente, vou dizer a vocês, se vocês são ativos nas comunidades, eu não sei quem está escutando essa mensagem, mas pare com essas coisas. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus, exorto vocês. Esse tipo de situação, no desenrolar de um trabalho pastoral, esse tipo de situação só atrasa o trabalho, só atrapalha. Por quê? Porque você cria desafeto com os outros, você desanima os outros, além de você não estar bem animado, você acaba desanimando os outros. E às vezes as pessoas que estão super empenhadas em fazer uma coisa, dando o seu melhor ali para fazer acontecer, às vezes nem para se mostrar, nem para ser percebido, mas simplesmente para ver, para ter o prazer de ver a comunidade crescer, essas pessoas desanimam e largam mão. E a gente vê de maneira muito triste, minha gente. Eu vou dizer a vocês, pessoas que estão começando na comunidade, super entusiasmadas, muitas vezes são sufocadas, abafadas pelas pessoas que já são antigas na comunidade e que se acham donas da comunidade. Isso mata o trabalho pastoral. Isso não colabora para o crescimento da comunidade. Não colabora. Olha, e eu vou dizer isso a vocês, isso não está longe de nós, não. Eu tenho isso na minha paróquia aqui. Sabe, eu tenho isso na minha paróquia. E fofocas por detrás, e comentários por detrás, que sempre chegam no padre, né? Fulano falou isso daí, não sei o que, não sei o que. Isso entristece a gente, porque às vezes tem gente que começa a falar coisas que a gente não espera. Nossa, mas essa pessoa, eu sinceramente, às vezes eu reflito, nossa, mas até essa pessoa, pensei que essa pessoa fosse tão de boa, tão tranquila, tão bacana para se trabalhar, até essa pessoa tá com rivalidades. Isso vai cansando também os pastores, minha gente, vai desanimando, sabe? Isso vale na igreja?
Estou falando do seio eclesial. Tá? Você que está escutando essa mensagem, você saiba que tem esse tipo de problema na igreja também. E é muito triste, porque aqui nós somos assembleia de cristãos, que deviam ter pessoas que estivessem visando o mesmo fim, sabe? Os mesmos objetivos, não importa quem faça, não importa quem sabe mais, não importa quem tem mais recurso, o importante é que todos estejam empenhados, cada um no seu grau, naquilo que sabe fazer, e todo mundo feliz, porque a comunidade cresce. Isso vale não somente no seio comunitário, eclesial, mas isso vale em qualquer dimensão do convívio humano. Nos nossos trabalhos, nossa profissão, né, nos ambientes onde nós convivemos socialmente. Como é gostoso você ver parceria, você vê um ajudando o outro, um é o ombro do outro, um é sustento do outro. Quando um não pode, pode deixar que eu faço, o outro vai lá, supre. É muito gostoso ver essa sintonia, essa unidade, essa comunhão, essa parceria no seio de uma comunidade, seja ela pequena ou grande. E eu vou dizer a vocês, viu, minha gente? As rivalidades, as divisões, as competições, os ciúmes, as invejas, não destrói só comunidades eclesiais, só igreja, não. Também destrói ambiente de trabalho, também destrói seio familiar. Tem famílias dentro da própria casa que vivem disputas. Ora, vocês são uma família, tome vergonha na cara, vivam mais a comunhão que vem de Deus. Eu falei esses tempos, até a minha equipe fez um recorte da minha homilia, né? Tem casais que vivem uma rivalidade profissional. Casais, é um absurdo. Só que não é somente um absurdo entre casais, é um absurdo também isso dentro da igreja. Não dá, minha gente. Não dá. Não dá. E a gente vai se cansando. Olha, nós padres, nós nos cansamos disso, olhando para a vida paroquial, para os leigos, onde há tanta disputa, né? E olhando para cima também, na própria hierarquia. Às vezes a gente tem até um pouco de cisma de se aproximar das situações de governo da igreja. Por quê? Porque ali é um tal de um querendo ter mais poder do que o outro. Sabe? Tudo coisa vã, tudo coisa desnecessária, essas coisas não levam ninguém a lugar nenhum. Sabe por quê? Depois você fica doente, você pega uma doença, acontece alguma coisa, um acidente, alguma coisa, acabou tudo isso. E aí? Sabe? Então, minha gente, Paulo, ele está manifestando alegria, porque essa comunidade, ela proporciona ao apóstolo, e olha, ele manifesta alegria para a comunidade de Filipos, mesmo preso. Mesmo preso, ele sabe que ele está numa situação difícil. Como eu comecei dizendo o texto, né? Nós não sabemos se é a última prisão ou se não é, mas mesmo que for a última prisão, imagine, ele já tinha consciência de que ele ia morrer. Mas ele diz assim: eu estou feliz por saber que vocês estão caminhando em comunhão comigo. Aqui é muito importante, o texto começa assim, é claro que o texto começa com a saudação paulina, né? Paulo e Timóteo, servos de Jesus, a todos os santos de Cristo que estão em Filipos, com seus bispos e diáconos. Olha que bonito aqui, Paulo já mostra os seus continuadores, né? No sacerdócio e também no serviço, os bispos e os diáconos. A saudação paulina, como de costume: graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Sempre a igreja pega essas saudações paulinas e coloca no início de todas as missas, né? Para dizer que o padre, por colaboração ao bispo, ele exerce o ministério apostólico, ele é um apóstolo na frente daquele seio comunitário. É muito bonito, né? A liturgia da igreja. E aí Paulo vai dizer o seguinte: eu dou graças ao meu Deus todas as vezes que eu me lembro de vós. Olha só. Sempre em todas as minhas orações rezo por vós com alegria. Eu vou dizer a vocês, se você tem paroquianos meus aqui acompanhando, será que o padre Diego, ele reza a Deus dando graças e com o coração cheio de alegria pela paróquia São João Batista? Como um todo? A paróquia proporciona alegria ao seu pastor? Ou é motivo de tristeza,
de angústia, de cansaço. E de maneira muito pormenor, você que está acompanhando esta reflexão, você é um agente de alguma pastoral específica, a sua pastoral, o seu trabalho, proporciona alegria ao pastor? Ou é motivo ainda de confusão, motivo ainda de... Nossa, minha gente, é complicado, viu, às vezes. Às vezes é complicado. E eu vou dizer a vocês, às vezes tudo caminha bem, menos uma pastoral. Aquela, ou movimento, né? Menos um. É sempre aquela. Ou até comunidade, né? Aqui na minha paróquia, por exemplo, tem 10 comunidades, né? Incluindo a matriz São João Batista, né? Tem 10 comunidades na minha paróquia. E sempre uma comunidade é que pega na veia do padre. Ora, nós temos 10 e é uma. Será que o padre está errado? Ou a comunidade que precisa reavaliar a sua caminhada? E pior de tudo, às vezes não faz, minha gente. Às vezes não faz. Só critica, não ajuda em nada. Só sabe meter a boca, mas não faz nada, não se esforça, não se oferece. E na igreja tem muito isso, viu, minha gente? Tá tudo parado, ninguém faz nada. O padre tem que ficar implorando para as pessoas fazerem. Aí surge alguém que começa a ajudar, que se coloca à frente, que toma o trabalho, que conduz o trabalho, não sei o quê. Aí surge um monte de gente do nada querendo também fazer o mesmo. Ora, por que não fez antes de surgir essa tal pessoa? Inveja. Isso mostra que não serve por carinho, não serve por amor, serve por quê? Por reconhecimento, por aparência. Isso acontece, minha gente. Isso acontece em todas as paróquias, em todos os lugares. Em todos os lugares. Né? Para a gente refletir um pouquinho a nossa caminhada. Por que você tem que fazer as coisas somente quando você tem retribuição? Quando alguém te elogia? Se coloca à disposição para fazer alguma coisa com carinho. E outra coisa, minha gente. Tem muita gente desempregada na igreja. É isso que eu sempre falo nas minhas missas. Pega a assembleia lotada de pessoas. E pega a dona Mariazinha lá, o seu José, o seu João. Dona Maria, seu José e seu João, eles trabalham em 5 pastorais. Por que será? Será que é só porque eles gostam? Ou porque não tem outras pessoas que querem fazer? As pessoas hoje em dia, né? As pessoas hoje em dia, elas querem ir na missa, sentar bonitinho e ter uma missa com um padre bem paramentado, uma homilia bem feita. Quer ter um grupo de música para missa bem cantada. Quer ter ministros que servem de maneira suave, discreta. Quer celebrar, quer ir embora, às vezes nem contribui com o crescimento da paróquia materialmente, não dá nem 10 centavos no ofertório, e simplesmente vai embora. Tem muita gente assim. Só que para ter música, precisa ter gente para servir. E o grupo de música que vai estar ministrando na missa, eles não chegaram lá 10 minutos antes e montaram os instrumentos e começaram a cantar. Eles têm que ter um tempo para escolher as músicas, eles têm que ter um tempo para estudar a liturgia, para não cantar qualquer coisa, porque não pode. Eles têm que ter um tempo para ensaiar com todos os instrumentos e vocais juntos. Eles têm que ter um tempo para fazer reunião com o coordenador da pastoral do Ministério de Música geral, paroquial. Ou seja, exige... Claro, eu peguei um exemplo, né? Peguei um exemplo do Ministério de Música. Exige, mas podia falar disso da liturgia, dos leitores, e de qualquer outro ministério. Catequista não é só chegar lá, se tiver alguém que faz isso, tá fazendo nas coxas, tá fazendo mal feito. Chegar lá e começar a falar, não, tem que preparar antes. Tem que estar em comunhão com a coordenadora paroquial, o que a gente vai fazer? Vamos caminhar junto, dar ideias, tal. Ou seja, dá trabalho, minha gente, dá trabalho. E tem pouca gente que hoje em dia quer ter trabalho. Só que na hora de colocar o filho na catequese lá, quer tudo organizadinho, bonitinho, chega com o nariz empinado e tal. Nossa, como tá mal organizado isso. Por que não vai lá e não faz?
Por que não vai lá e não dá a vida como aquela catequista que estava lá tentando, descabelada, tentando organizar? Criticar é fácil. Vai lá e faça. Criticar é fácil. Né? Às vezes tem gente que critica pessoas, isso aí vale aqui na minha paróquia. Nossa, tal pessoa que hoje vai fazer não sei o quê. Tal pessoa, olha, mas aquela pessoa que você não gosta muito, precisou dela, ela tá lá. E você, que vem na igreja uma vez por mês e ainda está em pecado grave porque perdeu missa aos domingos? Eu prefiro muito mais aquela pessoa, mesmo que ela não tenha grandes habilidades no que ela faça, do que você que não dá a vida para a igreja. Coisa séria, minha gente. Coisa séria. Esses tipos de situações, eles vão tomando energia, se nós podemos dizer isso, que eu não gosto muito de usar esse termo, né? Mas eles vão tomando muita energia dos sacerdotes. Vai gastando muito, minha gente. E às vezes vai desanimando. Né? Às vezes vai desanimando. Não é fácil. Por isso, comunidades sejam a alegria dos seus pastores, como a comunidade de Filipos foi a alegria do coração de Paulo. Eu tenho certeza que se Paulo estivesse na sua última prisão nesse texto, ao escrevê-lo, antes de morrer, né? Na hora da sua morte, com a comunidade de Filipos, ele morreria muito feliz. Ele morreria feliz. Por isso que eu penso sempre o seguinte, né? Fazer minha parte, né? Porque também, é claro que estou falando do pastor, do sacerdote em relação à comunidade, hoje, mas isso vale também do sacerdote em relação ao seu bispo, em relação à diocese. O bispo também, como pastor supremo daquela pequena porção do povo de Deus, ele também tem suas propostas pastorais, e os sacerdotes têm, por amar a igreja, têm a obrigação de estar junto com o seu bispo, de fazer acontecer, né? De fazer acontecer, de dar o seu suor para que aquilo que esteja no coração do pastor supremo, que é o bispo, né? o sumo sacerdote daquele povo, para que aconteça. As pessoas só pensam muito no que elas querem. Se eu não concordo muito com alguma coisa, eu não faço. Hoje em dia é assim. E isso não é motivação evangélica. Isso não vem do evangelho de Jesus Cristo. Cadê a obediência? Cadê a obediência? Quem não obedece não sabe se configurar a Cristo, porque Cristo obedeceu ao Pai. Né? Só lembrando a todos que no Monte das Oliveiras, ele pediu ao Pai: Pai, se esse cálice puder passar sem que eu beba, faça-o passar. Por quê? Porque a humanidade de Cristo gritava, mas ele sempre disse no final: seja feita a tua vontade. E a vontade é que aquele cálice não passasse. E não passou porque ele foi obediente. Por que nós não o imitamos na obediência? Tem que fazer e acabou. Né? Tem que fazer e pronto. Dê o seu melhor, seja a alegria do pastor. Isso vale também por meio do profissional. Né? Sabe, a pessoa não concorda muito com o seu patrão naquilo que ele colocou como meta, e a pessoa começa a trabalhar de qualquer jeito. Você foi contratada para dar o seu melhor, e você tem um patrão que você deve obedecer. Pronto, vai lá e faça o seu melhor de acordo com... Some. Eu não concordo muito, não sei o que. Tudo bem. Ainda assim, dê o seu melhor. Some. Olha, o texto continua: por causa da vossa comunhão conosco, né? Eu rezo por vós em minhas orações com alegria, na divulgação do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Paulo, ele exalta a comunhão que a comunidade tem com ele. Com ele. Eu sempre falo na vida paroquial, as pessoas precisam ter comunhão com o padre. Olha, minha gente, eu tenho percebido isso nos últimos tempos, né? Eu também tenho muitas falhas, inclusive esses dias falhei nessa questão. Eu sou pecador, né? A gente falha, a gente tenta corrigir. O que tem destruído muitos relacionamentos interpessoais, até mesmo na comunidade, no trabalho, é a falta de diálogo, falta de comunicação.
Esses dias eu falei em relação a isso. Falta de comunicação. As pessoas precisam se comunicar mais, se comunicar melhor, para que o trabalho caminhe de maneira harmônica, né? Tem que ter harmonia em qualquer atividade humana, porque senão o fim não vai ser atingido com êxito, né? Comunhão, e nessa questão da comunhão, unidade ou harmonia, precisa ter um vínculo de comunhão, de unidade, que é a pessoa do pastor. Numa empresa é a pessoa do patrão, num grupo dentro de uma empresa é a pessoa do encarregado, do líder daquele setor, enfim, tem que ter. Por quê? É a pessoa que representa o vínculo da unidade daquela pequena porção de pessoas, né? Trabalhar em comunhão com essa, porque senão imagine se no mundo cada um quisesse fazer fizesse somente o que acha que deve ser feito. É o princípio da anarquia, né? Dentro da filosofia. A anarquia o anarquismo, né? É a visão de governo sem a figura de uma liderança, né? Isso aí não é impossível. O próprio Jesus, que é Deus, mostrou isso, porque ele se colocou como líder do grupo, que ele chamou os 12 primeiro. Ele é o líder, e ele estava formando esses 12 para serem líderes depois que ele voltasse para os céus. E assim aconteceu, os 12, cada um teve as suas comunidades, e eram pastores das comunidades. Quando os 12 estavam próximos para morrer, os 12 transmitiram aquele poder recebido de Jesus para outros líderes. Então Jesus ensina que precisa de liderança, e que não é qualquer um que a exerce, minha gente. Liderança é questão de dom, de carisma, de chamado. Lembrando que Jesus chamou 12 homens. Dentre aqueles que estavam no caminho, não foram pessoas que foram se colocando a serviço. Eu quero ser apóstolo, o senhor deixa? Eu vou pensar, então deixa. Não, Jesus chamou, é você. Segue-me. Mateus, é você. Simão Pedro, é você. André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Simão, Tadeu, Judas. Enfim, os 12. Jesus chamou pelo nome. Por quê? Porque não é qualquer um. Tem que ter o chamado, tem que ter algo que é sobrenatural. E você percebe em algumas pessoas um espírito de liderar. Se você percebe isso em você, pare com falsa humildade. Eu não quero mais conduzir nenhum trabalho. Sabe, tem gente que é assim, vou ficar quietinho na minha, que mandava, vão fazer. Para de falsa humildade. Se você tem espírito de liderança, é dom de Deus para você, vai lá e exerça. Para desse blá blá blá, vou ficar quietinho na minha, não sei o que. Você foi chamado para ser líder. A única coisa que você precisa é deixar um pouco esse espírito topetudo, né? De lado, a soberba, a prepotência, e exercer a liderança com humildade. Aí você precisa fazer isso. Mas para que essa falsa humildade, que esse mimimi de não vou mais fazer mais nada, não sei o que. Problemas sempre vão ter, minha gente. Sempre vai ter problemas. Até na igreja tem. Quem está na igreja e está com a ilusão, eu vou começar a participar da igreja, que é o único lugar que não tem problema. Está no lugar errado. Aliás, era o único lugar que não devia, né? Não deveria ter, mas tem. Todo lugar tem, onde tem pessoas. Exerça com autoridade a sua missão, se você é um líder. E a autoridade, minha gente, presta bem atenção no que eu vou dizer. A autoridade não é autoritarismo. A autoridade é aquele que serve com sabedoria. É aquele que serve como Cristo serviu os seus apóstolos na última ceia, lavando-lhes os pés. Essa é a autoridade de um líder. Essa é a autoridade. Agora, se você também não tem capacidade, e aqui eu falo capacidade, minha gente, eu não estou diminuindo ninguém, para ser líder, você tem outros dons. Ninguém nasceu desempregado, é isso que eu sempre falo. Todo mundo tem algo a oferecer. Por mais simples que seja o que tem a oferecer, mas todo mundo tem algo a oferecer. Não é todo mundo que nasceu para ser líder. Agora, se você não tem a condição de ser líder, assuma isso. Aí eu vou servir na pastoral, eu não tenho muito jeito para isso, tal. E tá valendo também, porque a comunidade precisa de todos.
Imagine se tivesse numa tribo, diz o ditado, né, muito cacique para pouco índio. Imagine se tivesse só cacique na tribo. Não ia dar certo, né? Isso é pra gente refletir também, porque às vezes a gente fica assumindo coisas que nós não temos dom para conduzir, né? Aí pega um padre que não conhece muito bem essa comunidade e põe certas pessoas na liderança e não tem espírito de liderança. A pastoral vai fracassar. O trabalho vai cair. Por isso que é sempre bom ir renovando, descobrindo novos talentos, novos dons, para que aquele grupo de pessoas se inove e se transborde, né, diante dos frutos do trabalho conjunto. Não importa quem esteja em qual função, minha gente. O que importa é que o trabalho ele dê frutos abundantes. Nós precisamos aprender isso. Precisamos aprender isso. Eu vou dizer uma coisa a vocês, né? Vocês que são leigos, que acompanham. Olha, eu era coordenador da região de Várzea Paulista, né? Na região de lá de Várzea Paulista, região 6 da nossa diocese, eu era coordenador também lá. Mas lá, no tempo do outro bispo, era ainda só pastoral, né? E não é fácil trabalhar com padres e com líderes. Ser o líder dos líderes, não é fácil, né? Eu, sinceramente, compartilhando com vocês, não sei como os bispos aguentam lidar com os sacerdotes. Por quê? Porque os sacerdotes são pastores também, né? Ser o pastor supremo de pastores não é fácil. Aí fui transferido para Itu, aqui onde eu estou. Falei, agora eu vou ficar na minha nova paróquia, curti, fiquei super tranquilo, né? Curti, tal. Dali a pouco vem o bispo, né? Padre, o senhor pode ficar como referencial regional dos diáconos? Falei, ixi, pensei que ia me ficar tranquilo, né? Dali a pouco, os padres me elegem e o bispo escolhe, ratifica, coordenador regional de pastoral e da pastoral presbiteral. Ou seja, nessa nova gestão, não existe mais pastoral e a parte dos padres, né? Uma coisa só, um coordenador só. Falei, ai meu Deus. E exerço minha função com muita fragilidade, confesso, minha gente. Mas porque eu conto com a ajuda das pessoas, dos leigos, dos padres, né? Mas não é fácil ser líder. Não é fácil, você é criticado, o que você faz nunca está bem. Por mais que você tente organizar, está desorganizado. Tem gente que não vai participar, tem gente que vai querer ficar de fora, tem gente que questiona, tem gente que não sei o quê. E é assim mesmo. Só que a gente faz o que a gente pode, a gente dá o melhor da gente. Quem não gostou, paciência. Se quiser, o cargo está à disposição. Mas eu tenho que ter dentro de mim o espírito seguinte: eu faço o meu melhor. Mas agora, minha gente, tem gente que deixa a desejar, né? Tem gente que deixa a desejar. Então, Paulo, ele está agradecendo, né? A comunidade, nós vamos encerrar agora, porque já delongamos, por tudo que a comunidade vive, né? E ele fala assim: tenho certeza de que aquele que começou em vós uma boa obra, há de levá-la à perfeição até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, vocês começaram bem a comunidade e vai dar certo até o fim, até quando Jesus voltar. Que bonito, né? Ficar atentos, discernir o que é sempre o melhor. Olha só. Se as coisas começam... E assim eu termino a reflexão de hoje, nessa sexta-feira, que o padre já falou muito hoje, hein? Olha, se as coisas começam bem, as coisas caminham bem e terminam bem. Por isso que eu sempre falo: minha gente, não tá legal tal coisa? Vamos sentar, vamos conversar, vamos tomar um café, vamos fazer uma reunião, porque se você vai caminhando, a coisa não funcionando bem, não vai terminar bem. Por isso que eu digo para vocês, no seu grupo de pessoas, na sua pastoral, no seu trabalho, né, no seu setor, na sua empresa, enfim, qualquer grupo de pessoas, se alguma coisa não está legal, propõe uma conversa, um café, vai jantar, comer uma pizza, bater um papo. Gente, vamos conversar sobre o nosso trabalho? Vamos, para a gente poder trabalhar um pouco melhor, o trabalho ser mais feliz para todos. Vocês vão ver que vai fazer diferença. Faz a diferença. Seja a alegria
do seu gerente, do seu líder, do seu encarregado, do seu padre, do seu pastor, enfim, do seu bispo. Seja a alegria. Faça o seu melhor. Que Deus ajude a todos. Meus queridos, desejo um bom fim de semana. Sextou com alegria. E hoje, dia de Todos os Santos, né, em todo o mundo, como já falei, é a fé da igreja, né, minha gente? Ontem foi dia de Halloween, né? Essa festa, na sua natureza, não é nada cristã, né? Vocês têm acompanhado muitos vídeos de muitos padres explicando. Eu não quis postar nada esse ano, que ano passado já causei, né? Mas hoje é o dia, aliás, no Brasil domingo, mas hoje e domingo é o dia de mostrarmos qual é a nossa festa como cristãos. É hoje. Deus abençoe vocês. Sextou. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.